Ok, boa noite, pessoal. Começar aqui agradecendo ao pessoal que se dispôs a participar ao vivo. Como eu sempre falo, aí, a participação de vocês é fundamental para a gente ter uma conversa aí que ela seja mais dinâmica e mais produtiva. Então, fiquem totalmente à vontade aí para a qualquer momento levantar a mão. Se eu não puder parar imediatamente, né, podem ter certeza que assim que a gente tiver uma brechinha aqui na explicação, eu paro e a gente conversa. Bom, estamos aí quase terminando o ano, né? Vocês sabem que eu tinha criado um grupo, a gente criou um grupo do Projeto Regras do Jogo, que é um grupo gratuito, e esse grupo ele serve para a gente tanto compartilhar eventos, produzir conteúdo gratuito para o pessoal, quanto para a gente dar alguns descontos nos nossos produtos, porque são apoiadores aí do nosso projeto. Então aqui tem gente do grupão, tem gente da mentoria, tem gente do Clube do Livro. Fico feliz aí de ver todo mundo reunido. E a nossa conversa de hoje é uma conversa bem interessante, né? Estamos aí no final do ano, todo mundo, como sempre, né? Buscando novos projetos. O fim do ano é um momento de mudança. E a gente vai conversar um pouquinho sobre 10 regras para mudar a sua vida em 2025. Claro que existem infinitas maneiras de se mudar uma vida, né? Mas a gente vai trazer aqui alguns insights que eu considero que são muito importantes. Eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho, né, para como a gente usa às vezes na mentoria de maneira prática e também falar de alguns livros que a gente vai usar no Clube do Livro do ano que vem. Aproveito e já deixa essa dica aí, já de um spoilerzinho do que é que vem por aí. Eu estou vendo aqui várias pessoas que já estão garantidas no Clube do Livro e a gente dá esse spoiler aí também hoje de alguns conhecimentos que vão vir no ano que vem. Então, queria começar, né, com uma reflexão muito básica, né, muito, diria até óbvia. Quer dizer que essa época de virada do ano é a época das promessas, né? Todo mundo faz a lista das suas promessas, a lista dos seus objetivos. Não sei se vocês viram lá no grupo, nos grupos, né, que eu coloquei a mensagem, mas eu até pedi que vocês, ó, se vocês tiverem uma listinha de objetivos, vocês façam essa listinha, tragam para a gente aí, que a gente vai falar sobre como atingir seus objetivos e vamos conversar aqui já na prática sobre a sua listazinha de objetivos. Se você não fez essa lista antes, você pode fazer agora, coloque aí 2, 3 coisas que você planeja fazer no ano que vem. Eu vou começar a conversar sobre como, né, algumas regrazinhas podem te ajudar a atingir esses objetivos que você mesmo está elegendo, que você mesmo considera que são objetivos relevantes para você, né? Porque o que acontece, né, que a gente vê, e eu vou falar daqui a pouco, é que você tem muita gente que simplesmente nem sabe o que quer. Você pergunta qual é o plano da pessoa para 2025 e ela nem sequer tem um plano, né? Ela nem sequer sabe exatamente o que ela pretende fazer no ano que vem. Ela não está querendo mudar nada na vida dela e aí realmente nada muda, né? Ou, às vezes, a pessoa até está querendo mudar, até tem algum plano, mas ela não sabe exatamente o que está impedindo ela de chegar lá, está traçando um caminho errado para o objetivo dela, e a gente vai conversar sobre essas duas coisas hoje e tentar ajudar um pouco vocês aí, né? E aí, eu queria começar com uma reflexão preliminar, né? O pessoal que está aqui, que é da mentoria, já ouviu várias vezes, mas quem não está na mentoria ainda vai ouvir hoje, talvez pela primeira vez de mim, né? Que é o seguinte, né? Que talvez o maior erro de todo mundo, quando cria objetivos, promessas de ano novo, ou quando cria objetivos para aquele ano, acha que vai mudar de vida, talvez o maior erro seja o fato de que as pessoas acreditam, né, que vai acontecer um milagre, assim, que elas podem mudar o mundo sem mudar a elas mesmas, né?
que elas, milagrosamente, vão ser do mesmo jeito, que elas vão agir da mesma maneira e que vão ter resultados diferentes, né? Uma das frases mais famosas do Einstein, inclusive, é isso, né? Dizendo que loucura é você fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Embora seja loucura, isso é o que as pessoas fazem todos os dias, né? Elas repetem as ações, elas repetem a conduta, elas são a mesma pessoa e acreditam que vai acontecer algo diferente do que vem acontecendo e, claro, não acontece. E aí eu queria começar com essa reflexão aqui muito profunda, né? Natal é época de milagres, né? Mas o grande milagre de Natal é que você pode se transformar em alguém que consegue tudo o que quer. Se existe algo, né, entre você e conseguir algum objetivo, muito provavelmente esse algo é você mesmo, né? Ou eu mesmo, né, dos meus próprios objetivos. Nós mesmos temos uma série de hábitos, de vícios, de culturas, às vezes de valores, que eles nos impedem de chegar nos nossos objetivos. Então, o melhor jeito de você mudar o mundo é você mudar a você mesmo. E você vai ver que o mundo vai mudar por tabela e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Quando eu começar a falar das regras, vocês vão ver que muitas regras são de como você pode mudar a si mesmo, como aquilo ali vai impactar. Então, se você fez a sua listinha de objetivos, seja antes, seja agora, certo? Se você não fez e está vendo depois gravado em casa, pausa o vídeo aí, faz uma listinha de objetivos aí que você quer conquistar, que eu vou começar a explicar como você pode fazer para chegar nesses objetivos que você está querendo. Primeira coisa, seja intencional nas suas ações. Primeira coisa de todas. Isso aqui é uma coisa tão óbvia e extremamente difícil de ver na vida real. Eu converso com as pessoas e muitas vezes, não só dentro do projeto, mas em qualquer lugar, até mesa de bar, restaurante, né? Me pedem dica, conselho sobre a coisa de estratégia. E eu pergunto para a pessoa assim, cara, o que é que você quer? Não, eu quero tal coisa. Eu tinha vontade de tal coisa. E aí eu pergunto para a pessoa assim, beleza, o que é que tu fez essa semana para conseguir isso? Não, nada. Não, realmente, né, pode ser que eu esteja perguntado de errado. E no mês, assim, no mês, esse mês todo, o que é que tu fez de concreto nessa direção? Não, também nada, não. Então, assim, as pessoas têm grandes desejos, elas têm grandes objetivos, elas sonham com a vida melhor, mas elas não fazem nada para poder chegar ali. Isso pode parecer uma coisa totalmente doida, mas se você tiver feito a listazinha de objetivo, abra ela agora aí. Olhe sua listazinha que você está com ela na mão. O que é que você fez concretamente, o que é que você está fazendo concretamente para chegar nesses lugares que está aí? Uma das maiores dificuldades das pessoas é ser intencional do que ela quer. As pessoas não são intencionais. Elas parecem, né? Certamente elas não acreditam nisso, mas elas agem como se elas pensassem que as coisas na vida dela vão acontecer por acaso. Então, eu vou ter sucesso profissional por acaso, o meu relacionamento, que ele está ruim ou que ele está mais ou menos, ele vai ser maravilhoso por acaso. Eu que não sou rico, vou ficar rico por acaso. Eu que não sou culto, admiro uma pessoa que é muito culta, vou ficar culto por acaso. Não, isso não vai acontecer. Quer dizer, muita coisa pode acontecer por sorte, né? Mas o ideal é você não apostar nisso. O ideal é você ser intencional. Cara, você olha para uma pessoa que ela é disciplinada e você queria ser daquele jeito, você quer ser mais disciplinado, você precisa treinar deliberadamente aquilo ali. Você queria ganhar mais, ser promovido, passar num concurso, arrumar outro emprego, você precisa deliberadamente, intencionalmente agir naquele sentido. Se já é muito difícil você conseguir uma coisa grande, espetacular, extraordinária, agindo intencionalmente, se você não agir intencionalmente, a sua chance é praticamente zero. Então, assim, primeira regra que eu quero dizer para vocês, se você anotou os seus objetivos, você vai
se perguntar a partir de amanhã, né? Depende da hora que você está vendo esse vídeo, se você estiver vendo gravado durante o dia, né, de manhã, comece hoje, você vai se perguntar o seguinte: eu estou agindo intencionalmente para atingir esse objetivo? Não. Então, ou você não quer realmente aquilo ali, e aí você está, né, perdendo seu tempo, se enganando com aquilo, ou então você quer muito aquilo e nunca vai conseguir, ou tem muito pouca chance de conseguir. Então, a primeira coisa é o seguinte: ajam intencionalmente rumo aos objetivos de vocês. Tá? Eu tenho um plano, por exemplo, há alguns anos, de trabalhar cada vez menos com direito e cada vez mais fora do direito. E eu ajo intencionalmente nesse sentido. Marden, você vai conseguir um dia não trabalhar mais nada com direito e trabalhar só fora do direito? Não tenho a menor ideia. Mas eu estou agindo intencionalmente para isso. Agora, qual era a chance disso acontecer se eu não estivesse tentando deliberadamente? Se eu não estivesse convergindo meus esforços para isso? Então, primeira dica que eu quero dar para vocês: veja qual é o seu objetivo, veja quais são os seus objetivos para o ano que vem e haja intencionalmente em cima daquele objetivo. Senão, a sua chance de conseguir realmente é muito, muito pequena. Ser intencional é um passo muito grande para você ter um resultado satisfatório. Primeira coisa. Segunda coisa, né? E aí eu vou pegar um insight de um livro fantástico chamado Hábitos Atômicos, que é um dos livros do Clube do Livro do ano que vem, né? Tem muita gente aqui que eu sei que já está no Clube do Livro do ano que vem, mas esse é um livro que a gente vai falar dele no ano que vem, mas eu vou dar um insight sobre ele aqui, que eu uso muito na minha vida, e eu considero muito, muito útil, que é o seguinte. Não, mas eu sei qual é o meu objetivo. Eu estou aqui com a minha listinha de objetivos, eu realmente quero fazer essas coisas em 2025. E eu estou pronto para agir intencionalmente nesse sentido. Eu estou pronto para intencionalmente, deliberadamente fazer isso aqui. E aí você, certo? E aí você acredita que o que você precisa é fazer alguma coisa para chegar lá, né? Então, eu quero emagrecer, então eu vou para a academia. Eu estou querendo ser mais culto, então eu vou começar a ler mais. Eu estou querendo juntar dinheiro, então eu vou começar a trabalhar um trabalho extra ou mais horas e buscar uma renda extra. A gente acredita muito que o fazer é que leva a gente para o nosso objetivo. E é também. Mas, como eu coloquei aqui, ó, no destaque, quase todos os seus objetivos dependem de você parar de fazer o que não deveria estar fazendo. Então, eu tenho certeza que qualquer objetivo que você tiver anotado aí, ou tiver pensando na sua cabeça, você sabe o que tem que fazer para aquilo ali. Né? Muitas vezes é até intuitivo, não é uma coisa complicada, não. Agora, poucas vezes a gente pergunta o que a gente deve parar de fazer para ter aquele objetivo. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou dizendo para vocês é que muitas vezes você não consegue o seu objetivo porque você está sabotando o que você mesmo está dizendo que quer. Você está sabotando o seu próprio plano. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte: o que eu deveria parar de fazer para não sabotar o meu plano, para não sabotar a tentativa de cumprir um objetivo? E isso é fácil, isso é importante por duas maneiras, por dois motivos, certo? Fazer algo depende de força de vontade, depende de disciplina, depende de motivação, depende de tempo, depende de oportunidade, às vezes depende de outras pessoas. Não fazer algo só depende de você. Não fazer algo só depende de você. Então, se você está precisando, certo? Vamos dar um exemplo: emagrecer. E você tem que
começar a ir para a academia em 2025 envolve uma série de coisas. Você ter dinheiro, você ter rotina, você arrumar uma academia, você conseguir encaixar um horário, você poder pagar pela academia, você encontrar uma academia perto da sua casa, um monte de coisa. Você parar de comer o que não deve, depende só de você. E mais, pode ser feito hoje. Não precisa esperar e programar e pare hoje de fazer. Né? Pare hoje de fazer. Pare hoje. Certo? Ah, Marda, o que eu estou precisando mesmo é dar uma organizada financeira na minha vida. Eu vou conseguir uma renda extra. Fantástico. Ótimo. Não posso falar nada sobre isso, porque eu tenho 3 empregos diferentes. Então, sou totalmente a favor de renda extra. Mas, para você ter uma renda extra, você precisa arrumar em que trabalhar, conseguir quem te pague, e isso vai demorar tempo. Por outro lado, para você parar de gastar dinheiro com o que você não deve, você pode fazer agora, no momento que está vendo essa live, decidir se simplesmente não fazer. Você não depende de ninguém, não precisa esperar nem um dia, você pode começar agora, nesse momento. Em selecionar melhor os seus gastos. Então, boa parte dos seus planos depende de você não fazer o que você está fazendo e não deveria estar fazendo. Vou dar um exemplo bem simples que eu vou voltar nele em alguns momentos. Né? Quanto tempo você desperdiça, por exemplo, em redes sociais? Eu não estou dizendo para você não usar redes sociais, não. Eu uso, vocês sabem disso. Mas você tem que ser estratégico e tem que ser consciente. Então, por exemplo, quando eu converso sobre leitura com as pessoas, é muito comum a pessoa me dizer assim, Marda, eu não tenho tempo para ler. Porque na cabeça dela, o dia dela que está cheio, ele teria que ter mais horas para ela começar a ler, né? Aí eu falo assim para a pessoa, olha, se for para você, se você não tem tempo para ler, serve para você que está me ouvindo aí. Hoje, 2024, no momento que eu estou gravando isso aqui, do jeito que a gente usa redes sociais e o WhatsApp, essas coisas, não tem perigo. É impossível uma pessoa que não tenha meia hora para espremer e ler meia hora por dia. É impossível. A não ser que você seja aquela pessoa que não tem nem Instagram, não tem nem Facebook, não tem nada. Aí talvez, pode ser. Mas as pessoas que eu conheço, tem como. Em vez de passar 3 horas nas redes sociais, passa 2 horas e meia. Deixe seu Instagram desligado durante meia hora. Confira os grupos só X vezes por dia, em vez de conferir a cada nova mensagem que chega. Não é difícil, não. É tranquilo de fazer. Agora, você foca no que você deveria fazer, em vez de focar no que você pode parar de fazer. Então, minha segunda dica para vocês é a seguinte. Se vocês pegarem todos os objetivos de vocês que vocês anotaram ou estão pensando, e perguntarem assim, o que eu preciso parar de fazer para isso que isso é mais fácil, para facilitar esse caminho, para colaborar com isso, você pode ter certeza que você vai precisar menos de força de vontade, que você vai precisar menos de colaboração dos outros, que vai ser menos difícil, que você pode começar a fazer agora. Então, pare de fazer o que não deve, né? É só um insight, depois, lá no ano que vem, a gente vai conversar muito sobre isso, quando a gente falar sobre hábitos atômicos e a estratégia lá do James Clear, para poder você adquirir bons hábitos e eliminar os hábitos ruins. Terceiro ponto é o seguinte, as pessoas têm um costume, certo, de achar que pessoas inteligentes ou pessoas que tenham personalidade, pessoas autênticas, né, são pessoas muito convictas. Elas são pessoas inflexíveis, pessoas que têm opiniões imutáveis. Vou explicar uma coisa aqui para vocês podem testar depois, tá certo? Você pode anotar esse exercício aí para você fazer depois. Fazer a lista de 10 pessoas que você considera as pessoas mais felizes que você conhece ao seu redor. De qualquer lugar, trabalho, família, do prédio, do zelador, qualquer coisa. Anote aí 10 pessoas que vêm à sua cabeça da academia que são felizes. Alegres, felizes com a vida e tal.
Você não vai achar padrão entre essas pessoas no sentido de todas são bonitas. Não. Todas são muito inteligentes. Não. Todas são muito ricas. Improvável. Agora, você pode ver, todas são pessoas flexíveis. Pode testar depois aí, você que está me assistindo, pode testar. Todas são pessoas flexíveis. Cara, flexibilidade ele é um superpoder, certo? Flexibilidade é um superpoder. O mundo, ele é um lugar imprevisível, inexato e imperfeito, certo? A gente vive na dinâmica de um mundo que muda o tempo todo, coisas ruins acontecem, você não consegue conformar o mundo do seu jeito, é assim mesmo. Isso não muda, entendeu? Se você for uma pessoa que não tem flexibilidade, você está condenada a sofrer muitas e muitas vezes com isso, certo? Se você for uma pessoa sem flexibilidade, você está condenado a sofrer muitas e muitas vezes com isso. Então você pode depois fazer esse exercício aí. Em que eu sou inflexível? Inflexível. E aí investigue se isso está te dando mais problema ou está te ajudando. E aí pergunte, né? Desses objetivos que eu listei para mim, o que eu estou pensando, em que medida ser flexível iria me ajudar? Né? Ser resiliente iria me ajudar? Com certeza você vai descobrir coisas que a flexibilidade pode te ajudar aí. Marda, então tenho que ser flexível em tudo, posso ter opinião sobre nada? Não é isso, claro. Né? Talvez você tenha uma opinião política firmada, você deve ter uma relação ali com a espiritualidade que provavelmente ela tende ao absoluto, né? Você e sua esposa ou seu marido podem ter uma construção matrimonial de relacionamento de namoro que ela é rígida. Existem alguns pontos que eles são referências na sua vida que talvez a rigidez faça sentido. Mas, com certeza, se você investigar e refletir em cima desse insight que eu estou te dando, você vai pensar em vários e vários e vários pontos nos quais você é inflexível sem necessidade. E você vai pensar em várias maneiras nas quais ser flexível iria te ajudar a atingir esses objetivos aí que você tem para 2025. Então, pense em termos de flexibilidade. Toda vez que você achar, né, que você está sendo muito convicto, que você é inflexível, que você não se adapta, entenda, isso é fragilidade. Existe uma quantidade muito maior de coisas no mundo que podem te atingir por causa daquilo ali, que podem prejudicar o teu plano, que podem prejudicar a tua qualidade de vida. Né? Quanto mais flexível você for, melhor. Então, leve a flexibilidade até o ponto que você conseguir. E isso, claro, vai variar de pessoa para pessoa e lógico. Né? Tente focar nos seus objetivos, né? que é o tópico dessa conversa da gente aqui, dessa masterclass. Pegue seus objetivos e veja como a flexibilidade vai te ajudar, como ser inflexível eventualmente está te atrapalhando e trabalhe em cima disso. Ok? Só, fiz 3 considerações aqui das 10. Queria perguntar se alguém quer fazer alguma observação, colocar alguma coisa. Tá tudo tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma observação, pode levantar a mão, pode ficar à vontade, tá certo? Se tiver alguma coisa que eu falei aqui que não ficou muito claro, senão a gente vai embora. Ninguém? Então vamos para frente. Quarta coisa. E aí eu vou falar de outro livro aqui do Clube do Livro do ano que vem também, que é o Supercomunicadores, né? Mas vamos devagar. Lá naquele livro anterior, o Hábitos Atômicos, o James Clear, ele tem uma frase que eu considero fantástica, assim. Ele vai dizer assim, ó, que o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Então, preste atenção nessa verdade que eu vou compartilhar com vocês aqui. Sua vida hoje essa sua vida, né? E se você faz parte do projeto Regras do Jogo, eu tenho certeza que você é um inconformado,
no sentido de que mesmo que você viva uma vida boa, você quer ver uma vida melhor. Mesmo que você viva uma vida boa, você quer ver uma vida espetacular. Mas sua vida hoje, ela é resultado de uma equação que soma uma série de coisas. E um dos fatores mais importantes é a sua companhia, o grupo no qual você convive, o seu círculo de convivência. Certo? Então você vive uma vida e o seu círculo de convivência, ele reflete aquilo. Ele causa aquilo e ele reflete aquilo. Tanto que você se sente à vontade naquele círculo de convivência. Tudo bem. Se você estiver plenamente satisfeito com a sua vida, isso quer dizer que você tem que manter o seu círculo de convivência e investir energia em preservá-lo. Mas se você quer mudar sua vida em alguma coisa, você precisa qualificar esse círculo de convivência. Seja expandindo ele, seja movendo ele para outro lugar. E aí, né, eu não estou dizendo para vocês que vocês devem parar de falar com as pessoas que vocês conhecem, não, né? Quando eu casei, por exemplo, eu tinha poucos padrinhos de casamento, e dos meus padrinhos de casamento, a pessoa que eu conhecia há menos tempo, né, eu conhecia há 21 anos. Então, assim, não tem problema não. Seus amigos íntimos provavelmente vão ser pessoas que você conhece há muito tempo mesmo, isso é normal. Até que gente mais nova envelheça, a amizade chegue lá, né? Você precisa abandonar seus amigos antigos, não. Mas se você fica num ambiente onde as pessoas todas normalizam o que você faz hoje, você vai continuar vivendo a mesma vida que você tem hoje. Se você quer mudar de vida, você precisa mudar o seu ciclo de convivência, pelo menos parcialmente. Você precisa começar a conviver com pessoas que agreguem, né, no sentido de você poder, né, dar um passo para frente no sentido que você quer, na direção que você quer. E aí você pode perguntar assim, Marda, você está dizendo para a gente ser interesseiro? Não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo para você que o ambiente que você vive, ele define o que você considera normal, certo? O que você considera normal. E o que você considera normal hoje, por algum motivo qualquer, não está te atendendo. Seja em termos de desenvolvimento pessoal, seja em termos de dinheiro, seja em termos de relacionamento ou de espiritualidade. Então, se normalizou-se no teu ambiente um nível que não está te atendendo, você precisa subir um degrau para passar a andar em ambientes onde as pessoas digam que o que tu está vivendo hoje não é normal. Que o normal é outro nível de espiritualidade, que o normal é outro nível de desenvolvimento pessoal, que o normal é outro nível de disciplina, que o normal é outro nível de relacionamento, que o normal é outro nível financeiro. Porque aí você vai buscar o que é normal naquele ambiente. E aí, né, eu coloquei o livro do Charles Duhigg aqui, porque muitas pessoas podem dizer assim, Mário, eu tenho um problema que eu não gosto de socializar com as pessoas. Como eu sou professor há muitos anos, quando eu falo isso que eu vou falar aqui, as pessoas às vezes se surpreendem, né? Mas eu sou um cara tímido. Eu sou uma pessoa tímida que não gosto muito de conhecer pessoas novas. Não é uma coisa muito intuitiva para mim. A minha esposa, por exemplo, ela conhece gente nova no banheiro da academia, ela conhece gente nova quando viaja de avião, ela conhece gente nova em todo canto, entendeu? Aí eu falo para ela, amor, eu malho aqui nessa mesma academia há 7 anos. Eu não sei o nome de nenhuma pessoa que malha aqui. Todas as pessoas que eu conheço por causa do vôlei de praia, que tem na academia também, porque é um esporte coletivo. E você acaba conhecendo o povo. Mas o cara, a pessoa malhando comigo, eu não conheço ninguém. Mas eu tento me policiar para isso. Por quê? Porque você ter um círculo de convivência qualificado é fundamental. Você ter networking para qualquer coisa que você queira é fundamental, né? E aí uma dica, né, de como, né, melhorar a sua capacidade de comunicação com as pessoas, está nesse livro aí, Super Comunicadores. O pessoal aí que já está no Clube do Livro, não precisa ir atrás, vai ser um dos livros do Clube do Livro no ano que vem, a gente vai esmiuçar esse livro aí, né, e fazer vários insights sobre ele, certo?
mas por enquanto fica essa provocação. Você anotou os seus objetivos, você está com eles aí na cabeça, e eu vou perguntar o seguinte: o círculo de convivência que você está hoje, ele já é adequado para você atingir esses objetivos? Já são pessoas que te provocam a dar esse passo para frente que tu precisa dar? Ou elas normalizam o que está para trás, que não te serve mais? Dependendo do caso, talvez você tenha que dar um passo para frente. Começando pelo círculo de convivência, talvez, até, para você daí ver que o que você está vivendo não é tão normal assim e que o normal para outras pessoas é um nível acima que você pode chegar lá também. Entendeu? Próximo passo, amplie as suas habilidades, né? Vou tentar explicar isso aqui da maneira mais simples que eu consegui. É o seguinte: nós vivemos num mundo, tá, onde todo mundo tem visibilidade, no sentido de que todo mundo pode falar, todo mundo pode postar, todo mundo pode divulgar seu trabalho, todo mundo tem voz, né? Por isso que se diz que a era da informação é muito democrática. Ela democratizou porque permite que qualquer pessoa apareça. Mas, por outro lado, isso tem um efeito colateral, né? Quanto mais gente aparece, mais difícil é você se destacar. Quanto mais gente aparece, mais difícil é que você se destaque. Então, se você tiver uma página no Instagram, para você aparecer naquela página do Instagram, tudo bem, ok. Todo mundo pode fazer isso. Mas como é que você vai se destacar de todas as outras pessoas que têm páginas no Instagram e eventualmente estão concorrendo com você ou estão fazendo a mesma coisa que você? Essa é que é a questão. Eu vou dar 2 exemplos para vocês dessa verdade que eu vou dizer aqui, que é assim. A maneira mais simples de se diferenciar em qualquer ambiente é desenvolver habilidades que não sejam típicas dos seus usuais concorrentes. Então, qual é o grande erro das pessoas que faz com que elas se frustrem, porque elas botam muita energia, elas se dedicam muito e a carreira delas nunca decola e elas nunca conseguem se diferenciar? Porque elas botam energia em melhorar no que todo mundo faz igual, ou no que todo mundo já é bom. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Eu me considero um bom professor, né? Já dou aula há mais de 20 anos e ao longo desse tempo eu aprendi muita coisa, né? Mas, assim, numa faculdade em que todos são bons professores, porque eu dou aula numa faculdade grande aqui de Fortaleza, que é muito seletivo o corpo de professores, né? E aí, quando chega lá na hora da avaliação, os alunos avaliam a gente e mandam para a coordenação. E os alunos são super rigorosos. E na hora que a coordenadora vai entregar isso aí na reunião de professores, né? Talvez alguém que vai assistir isso aqui já participou de uma dessas reuniões lá na faculdade. Se a pessoa tirar uma nota 7, ela praticamente sai de joelho agradecendo a Deus porque os alunos deram 7 para ela. Qual foi minha última nota? 9,82. Ó, a Evelyn aí, viu, que é da faculdade, falou 9,82. Aí você vai dizer, Marda, então é porque tu sabe mais direito que todo mundo e tal. Não, lógico que não. Como é que eu vou me diferenciar de um corpo de 70, 80 professores no direito? Não tem jeito. Eu nunca vou sair do 7 para o 9,82 no direito. Todas as coisas que estão lá são coisas não jurídicas que eu agreguei à minha disciplina. Vou dar um exemplo para vocês. Toda aula eu levo uma caixinha de som. Não sei se o pessoal que foi meu aluno que está aqui pegou essa fase já. E toco uma música enquanto eu estou preparando o material ali para começar a aula. Às vezes 2 aulas e tal, 2 músicas, né? E aí o pessoal não sabe por que é. Nenhum outro professor entende isso. Mas, por exemplo, se você for numa igreja, num culto, o cara passa meia hora fazendo louvor.
Louvor, claro, é uma homenagem a Deus, mas não é só por isso que eles fazem louvor. Por que ele faz louvor? Porque na hora que você começa o culto, tem um cara que chegou brigado com a mulher, tem um cara que acabou de ganhar um aumento, tem um cara que está no primeiro dia de namoro, tem um sujeito que vem do divórcio, tem um cara que bateu o carro, tem um cara que o filho passou no vestibular, tem todo tipo. A música, ela bota todo mundo na mesma frequência. Então, aquela parte do louvor, a função dela é trazer todo mundo para a mesma frequência para que você consiga fazer aquilo ali. Aí eu uso isso em sala de aula. Eu trago todo mundo para a mesma frequência. Os alunos estão chegando, cada um de uma vida própria. Vamos trazer todo mundo para a mesma frequência para a gente começar a aula na mesma frequência. E claro que as músicas são escolhidas a dedo para isso, né? Beleza. Aí, cada ponto da minha apostila que eu passo, do meu programa, eu faço um quiz com eles e no final premio os campeões do semestre. E assim vai. Várias coisinhas diferentes. Aí os alunos adoram. Mas adiantava eu estudar mais direito? Não, não adianta, entendeu? Não adianta. Porque ali no nível da graduação, eu ser o cara hiper, tripler, doutor em alguma coisa não faz diferença na vida real. Coisas não jurídicas fazem diferença. Vou dar o segundo exemplo para vocês. A minha irmã, ela é médica, alguns aqui conhecem, que estão aqui assistindo até, e certamente quem vê depois também alguns vão conhecer. Ela é endócrino pediatra, né? Então alguns aqui, talvez os filhos até sejam pacientes dela. E ela fez 2 residências e doutorado no Hospital das Clínicas da USP. Então ela chegou aqui em Fortaleza, o topo do topo do topo. 7 anos dentro do hospital, sabe de tudo, viu tudo naquele hospital gigantesco, voltou com doutorado, 2 residências, tudo. E aí, logo que ela voltou, teve um dia que a gente foi almoçar, estava conversando sobre ela abrir o consultório dela, quando ela estava abrindo, e eu falei o seguinte para ela, falei assim, ó, Débora, deixa eu te falar uma coisa. Na vida real, quando tu abrir o teu consultório, o teu super conhecimento, ele não serve para nada, ou quase nada. Porque assim, quando é que vai chegar lá uma criança que para ser atendida depende de alguém ter um doutorado na USP? Pode acontecer, mas é raro. Não é isso que vai rodar o consultório. A maioria das crianças tem demandas básicas. É lógico isso aí. Você vai encher o consultório com demandas básicas. Então, o teu conhecimento na medicina, ele nunca vai te diferenciar dos teus concorrentes. Tu tem que fazer o que a galera não faz. É o quê? Primeiro, atenda todo mundo no horário. Tu que é médica, se tu não atrasar teus atendimentos, já matou 90% dos teus concorrentes. Só aí. Segundo, trabalhe relacionamento. Né? A minha irmã é muito boa de relacionamento. E aí ela foi agregando pequenas coisas. Né? Como é que é hoje? As mães dos meninos adoram ela, né? E o consultório dela lotado, né? Vez por outra me liga, amigo meu, aí, cara, me arruma, fala com tua irmã para arrumar uma vaga, porque não tem vaga lá para atender e tal. Mas essa lotação é porque ela sabe muito a medicina? Não, ela sabe muito a medicina, mas não é por isso. É porque ela é boa de relacionamento, porque ela não atrasa os atendimentos, etc, etc, etc. Então, um erro muito comum que você comete é na hora que você vai tentar ter sucesso em alguma coisa, você querer fazer melhor o que todo mundo está fazendo. O fato de você trazer habilidades de fora, trazer coisas que não são típicas daquela área, normalmente é o que vai permitir que você se diferencie. Né? Tem um livro muito interessante sobre isso, né? Se alguém tem um desafio profissional aí que está me assistindo, tem um desafio nesse sentido assim, tem um livro muito legal sobre isso, que ele chama Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? E aí ele vai exatamente mostrar isso, que você se especializar te leva a um ponto, mas para você se diferenciar mesmo, são outras coisas que vão, né, te separar do rebanho, te separar da manada. Então essa aí é a 5ª dica. 6ª dica, né? 6ª dica. Vou usar uma frase aqui do filme Matrix, né, que alguns conhecem, né?
Alguns já devem ter assistido, o pessoal da minha geração, com certeza, mas talvez os mais novos também. No primeiro filme do Matrix, né, tem uma frase que o Morpheus fala para o Neo, que ele diz assim: existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Existe uma diferença entre você saber o que você tem que fazer e realmente fazer. Lá na mentoria, e alguns aqui que estão me assistindo ao vivo fazem parte, né, tem acesso lá às coisas, a gente conversa muito sobre dar tração aos projetos. O que é dar tração? Dar tração é você fazer a coisa avançar. Em vez de ser aquele projeto que você vamos, mas não vai. Vamos, mas semana que vem, no ano que vem, no próximo mês, tal, 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 tal. E aí a coisa nunca acontece de verdade. E aí, né, dar tração, que é pegar no tranco, que é a coisa ir tracionar, pouca gente para pensar isso. Mas vocês já viram que a palavra distração significa exatamente destracionar? Distração é isso. Distração é tirar a tração. É você não conseguir tocar uma coisa para frente porque você está distraído. É você não ter força de avanço porque você está distraído, né? Então, todos os dias as pessoas têm grandes planos que acabam nunca virando ações concretas. Porque a pessoa nunca dá o primeiro passo, porque a pessoa nunca bota energia ali, porque a pessoa está preocupada com outras coisas, né? O Steve Jobs, ele tem uma história muito famosa, que alguns já devem ter ouvido, né? Quando ele voltou para a Apple, vocês sabem, ele foi fundador da Apple e foi expulso, né? Depois ele voltou para a Apple, né? Quando ele voltou para o comando mesmo, para dentro do comando da Apple, ele fez uma reunião e conversou com o pessoal e perguntou assim, olha, a Apple estava ruim, ela tinha margem de lucro muito baixa, ela tinha um faturamento baixo, estava bem mal das pernas, o pessoal estava querendo demitir, ele falou assim, ó, vou perguntar uma coisa, quantos produtos a gente tem aqui na Apple? Aí os caras falaram, rapaz, a gente tem 70 produtos. Aí ele falou assim, pois é o seguinte, a gente vai fechar 90% das linhas e a gente só vai produzir 6, 7 coisas. Acabou. Não, não. Foco. E aí, né, ele depois disso, várias vezes repetiu isso. Foco não é dizer sim para o que você quer. Foco é você dizer não para todo o resto que não contribui para o seu objetivo. Então esquece tudo que vocês estão gastando dinheiro. A gente só vai fazer o iPhone, o desktop, vamos fazer o MacBook, vamos fazer o iPod, vamos fazer o iPad. Sei lá, mais alguma coisa. AirPods acho que nem existia nessa época. AirTag não existia nessa época. E acabou, é só isso aqui e pronto. Bota toda a energia nesse negócio. Vamos fazer isso bem feito, vamos baratear isso, vamos fazer marketing, vamos transformar isso em grife e pronto. E vamos ganhar dinheiro com isso aqui. E até hoje, sei lá, 20 anos depois, se você for ver, a Apple tem pouquíssimos produtos. Né? Pouquíssimos produtos eles trabalham. Isso é foco. Eles não se distraem com outra coisa. Ele não permite que nada distracione o projeto deles. Então, se você anotou o seu objetivo aí, né, eu quero que você também comece a pensar o seguinte: o que você está fazendo que está desperdiçando energia de maneira divergente, em vez de convergir para o teu objetivo? Como você pode dar o primeiro passo imediatamente para avançar? Imediatamente. O que você pode fazer amanhã, nessa semana, para dar um passo nessa direção do seu objetivo? Dá o primeiro passo. Pega tração e entenda que distração significa distracionar, significa tirar o poder de avanço do teu projeto, porque tu está gastando energia com outras coisas, certo? Que às vezes são coisas divertidas, às vezes são coisas profissionais, sempre vai ter distração, sempre vai ter desculpa, sempre vão ter outras coisas relevantes. Mas se você não tiver foco, você nunca vai conseguir tracionar os projetos que são realmente relevantes e importantes para a sua vida. Próximo ponto.
Organize o seu orçamento mensal, certo? A gente tem um hábito de pensamento, e eu não sei se todos que estão me assistindo aqui ou vão assistir depois são dessa maneira, mas eu era assim, e eu vejo muita gente ao meu redor assim, a gente vê na mentoria, vejo com as pessoas que vêm se aconselhar comigo, que é o seguinte: a pessoa sempre acha que vai resolver o problema financeiro que ela tem hoje obtendo mais dinheiro, certo? E aí, uma nota de rodapé. Dinheiro é maravilhoso, tá certo? Não pensem que eu sou crítico de você obter dinheiro, não, de maneira nenhuma. Eu tenho um cunhado, né? Alguns aqui que estão me assistindo ao vivo até conhecem, né? Que ele tem uma frase que ele diz assim, que dinheiro não compra felicidade, mas compra uma coisa tão parecida, que só você sendo muito especialista para você diferenciar. Claro que é uma brincadeira, né, dele, mas assim, dinheiro é uma coisa maravilhosa. Mas entenda, se você tem problema financeiro hoje, nesse ponto que você está, você não vai resolver o seu problema obtendo mais dinheiro, certo? Porque você nunca vai ser livre financeiramente enquanto você não tiver o seu orçamento sob controle. Então, eu, por exemplo, sempre fui um cara muito organizado financeiramente. E eu não estou falando de quando eu sou procurador, não. Antes de ser procurador, eu era servidor nível médio na Justiça Federal. Antes de ser servidor nível médio da Justiça Federal, eu vivi de mesada. E eu nunca fiquei endividado, nem mesmo vivendo de mesada. Claro, se eu vivo de mesada e passo para a Justiça Federal, eu vou ampliar o meu orçamento de maneira que me permita outras coisas, mas ele continua sendo organizado. Se da Justiça Federal eu passo para Procurador Federal, eu vou ampliar o meu orçamento, mas ele vai continuar sendo organizado. Se como Procurador Federal depois eu comecei a dar aula, eu vou ampliar o meu orçamento, mas ainda dentro da organização que foi prevista. Não faz diferença. Não é porque eu sou Procurador Federal e professor. É porque eu tenho um padrão de organização que ele é contínuo e permanente ao longo do tempo. Então, se você tem um problema financeiro, você que está me assistindo, tem um problema de acertar suas contas, você vai conseguir mais dinheiro? Fantástico. Fantástico. Dinheiro é maravilhoso. Mas dificilmente você vai resolver seu problema financeiro só com isso. Primeira medida de todas é você organizar o seu orçamento de maneira que sobre dinheiro no final do mês. Ah, Marda, eu organizei o meu orçamento e agora eu consigo poupar R$10. Pronto, está resolvido o problema. A pessoa que poupa R$10 sendo estagiário, quando ela for advogada, ela vai poupar 1.000. E quando a carreira dela começar a decolar, ela vai conseguir poupar 2, depois 3, depois 5, depois 10. Agora, se ela for o estagiário que está devendo, ela vai ser o advogado júnior que está devendo, vai ser o advogado sênior que está devendo e vai ser o dono do escritório que está devendo. Você nunca vai conseguir ter liberdade financeira se você não organizar o seu orçamento mensal. E, de novo, não importa quanto você ganha. Não importa. Né? Eu vim de uma família de classe média, certo? De um tempo que eu ia para cinema, né? E eu tinha que escolher se eu ia para o cinema ou se eu ia lanchar na McDonald's, porque minha mesada não dava para os dois. Então, cinema, passa fome. Não, hoje eu quero comer McDonald's, então não vou para o cinema. E organizava de uma maneira que o dinheiro desse. Claro que vivendo no limite, mas dá. Então, organize a sua vida financeira. Se você não fizer isso agora, não adianta ganhar mais dinheiro, que você vai continuar desorganizado. Seja quem você for, aproveite o ano novo, aproveite esse insight e organize sua vida financeira, que isso vai fazer uma diferença em todas as áreas da sua vida, de maneira transversal. Ok? Beleza, vamos lá. Quem quer levantar a mão, quem quer fazer alguma consideração? Falei mais 4 dicas aqui, 4 regras. Alguém quer fazer alguma consideração sobre isso? Tá bom. Vamos em frente, então. Próximo. Planeje sua própria aposentadoria. Vou dizer para vocês aqui um negócio que eu
digo na internet várias vezes, que eu digo para todo mundo na mentoria, que eu não canso de falar. Se você tiver menos de 50 anos, como é meu caso, existe uma chance muito grande de você nunca ter direito a uma aposentadoria no modelo que existe para nossos pais. Se você for muito mais jovem que eu, tiver abaixo de 30, esquece. Esquece. Não vai existir aposentadoria no teu tempo. O modelo de aposentadoria brasileiro, como em vários outros países, ele foi desenhado para uma época em que a gente tinha 5, 7% da população de idosos e 90% das pessoas trabalhavam, gerava dinheiro. Então, essa ruma de dinheiro que era gerada pela massa trabalhadora bancava um grupinho de idosos, como meus pais, que se aposentaram cedo, com uma aposentadoria integral, que é reajustada toda vez que reajusta o salário dos servidores da ativa. Hoje em dia, a aposentadoria está cada vez mais velho e com valor mais baixo, até um ponto em que ela não vai mais dar conta. Por quê? Porque nós temos cada vez uma proporção maior de idosos para uma proporção menor de pessoas mais jovens. E esse problema que você acha que ele é grave hoje, ele vai ficar gravíssimo dentro de 20 anos. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas a população brasileira ela está envelhecendo, mas pelo menos ela está também aumentando. Então você consegue administrar o problema, porque pelo menos você tem mais gente. Mas a curva demográfica brasileira é de que em algum momento entre 2045 e 2050, a curva vai fechar e vai começar a cair. Ou seja, em 2050 nós teremos menos pessoas do que existiu em 2049 e essa população vai começar a diminuir ano após ano e vai ficar cada vez menor. Então você imagina qual é a chance de ter um sistema de aposentadoria no modelo atual se a população não só envelhece, mas ela diminui o número de pessoas jovens. Nenhum. Isso não vai acontecer. Marda, eu queria ter sabido disso lá atrás, por ter começado a fazer uma aposentadoria lá atrás. Era o melhor mesmo. O melhor momento de você ter começado a planejar uma aposentadoria era quando você recebeu o seu primeiro salário. Né? Provavelmente você não começou. Então, o segundo melhor momento é agora. Né? Fique tranquilo, que eu também não comecei no meu primeiro salário, não. Eu descobri isso um dia desse, né? E comecei a montar meu plano e ajudo as pessoas a montar meu plano. E falo isso, pessoal da mentoria, ó, a gente vai montar um plano aqui para quando o negócio quebrar, né? Você dizer, se não quebrar, ótimo. O dinheiro está na sua mão. Você não está montando um plano de aposentadoria com dinheiro seu, você não está nem dando para ninguém. Ele é seu. Você fica um idoso aposentado e rico. Agora, e se não tiver aposentadoria? Você tem que ter um plano para isso. Então, comece imediatamente a pensar em como você vai fazer sua aposentadoria, senão existe um grande risco de você nunca poder parar de trabalhar. Nunca poder parar de trabalhar. Porque vai talvez existir uma renda básica universal, mas claro que ela vai ser insignificante para bancar os seus custos. Próximo ponto, né? E aí vou ligar de novo aqui com mais um livro aí que a gente vai ver ano que vem no Clube do Livro, que é o Nação Dopamina, que é o seguinte. Todo mundo, certo? Todo mundo, todos nós gostamos de prazer. Prazer de comer alguma coisa, o prazer de, às vezes até de uma atividade física, o prazer, às vezes, da leitura, depende do que for o prazer, né? E lá no cérebro da gente, né, existe uma molécula, como todo mundo sabe, chamada dopamina, que ela é, né, associada ao prazer. O prazer está associado à liberação de dopamina. Mas se vocês já perceberam isso, né, se vocês já fizeram isso, vocês sabem que quando você vai, né, experimentando uma sensação de prazer muitas vezes, você vai ficando meio que dormente para aquilo ali. Isso acontece por quê? Porque o corpo, né, ele adapta aquele nível de produção de dopamina. Né?
Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá certo? Por que é que alguém, por exemplo, se vicia em droga? Né? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo se eu disser que todos os drogados, todo mundo que é adicto, sabe que faz mal. Acredito que sim, né? Mas por que que a pessoa se vicia? Porque a droga ela gera um pico de dopamina no cérebro, de prazer no cérebro. E aí aquilo é muito bom. E a pessoa tenta repetir. Qual é o problema? Na medida que ela repete, o corpo adapta com aquilo ali e ele começa a não reagir tanto. E aí você tem que aumentar a dosagem, 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 cada vez mais, até você conseguir ter aquele prazer de novo. É nisso, por exemplo, vocês perguntam, cara, como é que uma pessoa leva a si mesma a uma overdose? É porque ela chegou num ponto em que ela tem que gerir tanta droga para dar prazer para ela que acaba matando a pessoa. Isso acontece porque, né, a dopamina é uma molécula adaptativa. Marda, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque, assim como acontece com a droga, nós podemos fazer isso em várias áreas da nossa vida. Isso aqui é o que acontece, por exemplo, com site de aposta. A aposta, ela gera uma emoção. E o cara fica viciado naquilo ali. E aí ele vai cada vez para meios mais avançados, mais complicados, coloca mais dinheiro e se vicia por causa da dopamina. Isso aqui pode acontecer, por exemplo, nas redes sociais. Né? As redes sociais, elas são planejadas para viciar você. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso, só sobre esse tema, né? E vou até falar sobre isso aqui, talvez no próximo slide também. Mas pensa no seguinte, ó. Pensa no seguinte. Imagina, cara, que o Instagram, por exemplo, e vocês podem extrapolar isso para as outras redes, mas o Instagram ele é de graça, né? Ele é de graça. Então, se ele é de graça, e mesmo assim o dono do Facebook é rico, é porque ele está ganhando dinheiro de algum lugar, né? Ele ganha dinheiro com os anúncios, mostrando anúncio para você. Então, o produto do Instagram, ele não é o próprio Instagram. O produto do Instagram, porque o cara não te vende para tu acessar o Instagram. Então, o Instagram ele não é o produto. O produto do Instagram, ele não é o que você posta, porque isso é gratuito. O produto do Instagram é a tua atenção. A nossa atenção é o que é comercializado dentro do Instagram. Isso é vendido para quem paga ao Instagram para ter a nossa atenção para ele. Então, quanto mais tempo você passar no Instagram, melhor. E aí entra, né, a seguinte questão. Imagina que lá na Califórnia, cara, no Vale do Silício, lá em Palo Alto, em algum lugar, existe um prédio, vamos dizer que tenha 200 pessoas dentro desse prédio. Todos os dias da semana, essas 200 pessoas saem de casa, entram nesse prédio, passam 8 horas lá, tentando responder só uma pergunta. Como eu vou manter você mais tempo conectado no Instagram? Cada segundo, 2 segundos que você ficar a mais, gera dinheiro. O único objetivo daquelas pessoas é esse. Como te manter conectado no Instagram. E uma das formas de fazer isso é gerar efeitos que fazem com que o Instagram seja viciante. Certo? Isso é um assunto bem complexo, né? E depois tem livros sobre isso, como, por exemplo, um livro chamado Irresistível, que é como se desenham redes sociais viciantes. Irresistível. Acho que o nome do cara é Adam Alter, se eu não me engano. Mas eu vou dar só um exemplo. Vocês já prestaram atenção que Não, eu vou contar uma história primeiro para vocês. Lá antigamente, né, estou falando de muitas décadas, uns 40 anos atrás, os caras estavam testando sobre questão de prazer, dopamina em ratos. E aí, eles colocaram os ratinhos, entendeu? Para poder apertar um botão, uma alavancazinha,
E toda vez que o ratinho apertava a alavanca, caiu uma gotinha, e a gotinha tinha água doce. Tinha um pouquinho de açúcar na água. E aí, claro, né, que açúcar, se é bom para a gente, também é bom para o rato, né? É energia e tal. E aí, eles viciaram o rato em ficar apertando a alavanca. Os ratos faziam outra coisa, mas voltava lá e apertava e tal, aprenderam. Porque tinha um estímulo disso aí. E os ratos aprenderam de uma maneira tal que mesmo depois que eles tiraram o açúcar, os ratos ainda ficavam indo lá apertando e tal, mesmo sem ter a recompensa. E aí eles tiveram uma ideia que foi a seguinte: vamos testar agora o que acontece se a gente, às vezes, colocar o açúcar, às vezes não colocar o açúcar. E fizeram uma programação aleatória, de maneira que o rato não conseguia pegar o padrão, de que ele, às vezes, apertava, tinha açúcar, às vezes não tinha açúcar. Isso aí, a aleatoriedade da recompensa, que se chama em neurociência de sistema de recompensas variáveis, ele gerou um vício tão grande nos ratos, que os ratos apertavam a alavanca até morrer. Os ratos, eles não paravam para poder comer, eles não paravam para descansar, eles não paravam para acasalar, nada. Eles ficaram viciados em aprender. Por quê? Porque como eles não conseguiam identificar, o cérebro deles ficava tentando procurar um padrão, juntava com a história do açúcar e eles ficaram viciados. Beleza, corta a gaiola dos ratos nos anos 70, joga para a gente nos anos 2024 nas redes sociais. Você já prestou atenção que às vezes tu posta uma coisa no Instagram? Cara, essa postagem aqui top. Aí, 12 curtidas. Já bem isso. O Instagram não entregou para ninguém. Porque, claro, se as pessoas verem, elas vão gostar, que esse conteúdo é legal. E o Instagram não entregou a coisa. Aí, um dia desse, eu postei um stories, que eu tava sem tempo. Joguei um story de uma foto que eu tirei, fuleira, e teve 1000 visualizações nos stories. O que é isso? É o Instagram usando o sistema de recompensas variáveis para poder viciar você. Igual o cara viciou o ratinho lá há 40 anos. Isso aí tem várias coisas dentro do Instagram. E várias coisas na nossa vida. Então você se vicia em Netflix, você se vicia em rede social, você pode se viciar em sexo, em álcool, em droga, em jogo do tigrinho, em bet. Certo? Por isso que a gente vai ver esse livro no Clube do Livro, Nação Dopamina, mas de cara já te falo. Né? Não existe felicidade vinculada a prazeres imediatos, porque é impossível manter isso de maneira contínua. E porque o teu cérebro se adapta a qualquer pico de dopamina que você der nele. A busca do prazer, ela é uma corrida que não pode ser vencida. Você precisa encontrar uma maneira sacrificial de viver, que ela tenha propósito e você consiga manter isso em fluxo. Certo? Se você está vivendo de prazer em prazer, você pode ter certeza que você está escalando uma coisa que vai te gerar um problema da mesma maneira que gera uma overdose em quem é dependente químico. E aí, né, a questão que eu já tinha falado aqui, que é uma dica que eu queria dar para vocês, aproveitando o que eu já falei e já me encaminhando para o final aqui também, que é para você administrar a sua vida digital. No Clube do Livro do ano que vem, 2025, né, a gente vai ler um livro do Jonathan Haidt chamado A Geração Ansiosa. O Haidt hoje, para mim, pelo menos, ele é o maior psicólogo comportamental do mundo. Assim. Os livros do cara são fantásticos. Ele escreve muito bem. Esse ano, no Clube do Livro, quem participou, e a gente leu A Hipótese da Felicidade dele. E ele tem agora esse livro, é o livro novo, o último livro dele, chamado A Geração Ansiosa, mostrando como as redes sociais estão gerando uma epidemia de ansiedade nas pessoas. Né? Basicamente, né, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós somos seres analógicos. Nós somos seres que foram desenhados para viver num mundo ancestral há 50 mil anos. E a era digital, cara, subverteu ambientes, tudo
do nosso ambiente ancestral, certo? O ambiente ancestral, ele é um ambiente lento, as coisas acontecem lentamente. Ele é um ambiente em que colaborar com os outros e ser tolerante, ele é fundamental para você sobreviver. Ele é um ambiente onde a gente convive com as diferenças com tranquilidade. Ele é um ambiente onde as opiniões são amadurecidas, né? Ele é um ambiente onde a gente convive com pessoas que nos conhecem e gostam da gente. E a era digital desfez tudo isso, né? A era digital tornou tudo líquido, você buscando validação de curtida de gente que você nem conhece, tudo acontecendo muito rapidamente, né? A gente, num ambiente que o discurso mundo cão, espetaculoso, de baixo nível, ele prospera mais do que o discurso profundo. Todas essas coisas são coisas que bagunçam a sua mente e fazem você viver de uma maneira totalmente desconectada de como o seu cérebro foi planejado para viver no mundo. Madre, então eu vou apagar meu Instagram, desligar meu Facebook? Não precisa fazer isso, calma. Embora tenha algumas pessoas que defendam isso, né? Mas acho que não é necessário. Qual é a minha visão da coisa? Primeiro, né? Seja criterioso quanto tempo você passa nas redes sociais. Evite passar tanto tempo nas redes sociais. Segundo, busque conteúdo de qualidade. Se você ficar vendo só porcaria, você vai passar o dia todo fazendo aquilo ali, vai te consumir um tempo imenso e não vai te agregar em nada. Mas então não vou ver nenhuma piada. Não, veja, claro, as coisas são engraçadas. Redes sociais também é para isso. Mas dose as coisas. E terceiro, cara, reserve um tempo para você manter contato com a vida real, certo? Para ver a velocidade na qual o mundo se move. Vocês já perceberam que ninguém mais escuta um áudio, por exemplo, numa vez? Porque a gente não tem paciência. Você não tem paciência para ouvir um áudio, cara. Por quê? Porque nós perdemos a paciência com a velocidade normal do mundo. Mas a vida real está acontecendo lá fora, onde é lento mesmo, é devagar, é analógico, os recursos são limitados, presencial, olhando para as pessoas. Então, assim, primeiro, no seu dia, reserve momentos sem celular. Eu, por exemplo, não levo o celular para a mesa de refeição. Quando eu vou dormir, eu desligo o celular mais ou menos 1 hora antes do meu horário normal de sono. Eu tenho vários momentos nos quais eu fico fora do celular durante o dia. E às vezes eu faço uma desconexão profunda mesmo, né? Tipo, quando eu viajo com a minha esposa, por exemplo, é muito comum eu deixar o celular no hotel. Falo, eu tô contigo, né? Qualquer urgência eu vejo quando eu voltar. Algumas horas. Fico 5 horas, 6 horas, o dia todo sem celular. Entendeu? Todo dia? Não. Mas de vez em quando eu faço detox. Chega, você sente o mundo se movendo em outra velocidade. Entendeu? Então, eu não sei se vocês percebem, mas se você mergulhar demais na vida digital, ela tem muitas vantagens, mas ela desconecta, ela coloca o seu cérebro em descompasso de como ele foi programado para viver. Então, vai no Instagram, vai no TikTok, vai no Facebook, vai no WhatsApp, mas sai. Respira. Busca se manter conectado com o ambiente ancestral, com a vida real, para a qual o teu cérebro foi desenhado para viver. Senão você vai ter problemas de ansiedade, senão você vai ter problemas de autoestima, senão você vai ter problemas de tolerância, de conviver com as pessoas no ritmo que o mundo real exige. A gente vai conversar sobre isso no Clube do Livro, com muita calma no ano que vem, que esse livro está lá também. E aí, pessoal, para poder quase encerrar aqui, né? Queria dizer o seguinte, né? Que em poucos dias, né, a gente vai ter aí 2025 começando e você pode fazer dele, né, o melhor ano da sua vida. Não sei se vocês pensam assim, mas eu tento fazer isso, né? Eu sempre
quando entra em 2025, eu penso assim, cara, como é que eu posso fazer minha vida ser melhor em todas as áreas do que ele foi em 2024, né? Não é sem desespero, mas meu casamento é bom? É. Como é que eu posso ter um casamento ainda melhor? Minha remuneração é boa, meu profissão tá legal? Tá. Como é que pode ser ainda melhor? Eu tô bem com a minha espiritualidade? Beleza. Como é que eu posso melhorar mais ainda isso? Eu acho que os bons objetivos, eles são sempre partindo de onde você está para dar um passo para frente, para dar um avanço, né, na direção correta. E eu quero falar para você essa parte aqui em destaque. Praticamente qualquer projeto pode ser realizado, ou pelo menos bem iniciado, para quem sabe o que quer e tem estratégias corretas para perseguir o seu objetivo. Eu gosto de falar isso aqui porque é o seguinte: nem todo projeto pode ser conseguido em um ano, né? Se você quiser emagrecer, por exemplo, é muito provável que em um ano você consiga. É muito tempo, né? Se você fizer um acompanhamento adequado, né? Não fizer nenhuma loucura, provavelmente você consegue. Mas se você quiser construir sua aposentadoria, como eu falei, um ano pode ser pouco tempo. Mas um ano pode ser suficiente para você dar um excelente passo. Pode ser que em 2025, quando eu estiver gravando esse tipo de vídeo no final do ano, você lembre de hoje e diga: eu comecei minha aposentadoria, hoje eu estou nesse rumo aqui que é o rumo correto. Claro, vai demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, é um projeto de longo prazo mesmo. Mas eu me coloquei na direção correta, né? E aí o que eu falei no começo, e volto para o começo, né? Se você está precisando mudar a sua vida, pense primeiro em como vai mudar a si mesmo, e o mundo ao seu redor vai naturalmente seguir o curso da sua mudança pessoal, né? Muito provavelmente a maneira mais fácil e mais efetiva de você mudar o mundo é você mesmo mudando. Na hora que você começa a mudar, o mundo ao seu redor começa a mudar junto. Então, usem essas dicas, usem esses insights para os objetivos pessoais de vocês, para os objetivos que vocês desenvolveram, né? O pessoal da mentoria acaba tendo um acompanhamento personalizado, mas quem está no Clube do Livro, faz parte do projeto e não está na mentoria nem no Clube do Livro ainda, fica esse convite. Pega a listinha dos seus objetivos, qualquer coisa, veja esse vídeo de novo depois, vá refletindo em cima daqueles objetivos, dessas 10 dicas, para você saber como você pode tornar esses objetivos factíveis para você começar um grande 2025, ok? E aí, pessoal, só para fechar aqui, né, eu queria desejar, né, para todos um feliz ano novo. Como eu falei para vocês, eu realmente acredito que a gente sempre tem possibilidade de fazer o próximo ano ser o melhor ano da nossa vida. Eu sempre acho que todas as áreas da nossa vida podem melhorar, mesmo que seja um pequeno passo na direção correta. Queria desejar feliz ano novo a vocês. Queria agradecer a vocês que, em vários níveis diferentes, apoiaram o projeto Regras do Jogo, né? E queria fazer 2 convites, né? Se você não faz parte ainda do Clube do Livro, nem da mentoria, queria entrar no Clube do Livro, eu estou deixando um QR Code aqui. Aí você pode tirar uma foto ou usar escanear aí da câmera. O Clube do Livro, a gente está começando essa semana a vender aberto para o público. Então, quando você estiver vendo aí a live depois também, você pode colocar a sua câmera aí, pausar. E o Clube do Livro vai ter muito livro legal esse ano. Já está no site, né? Se você colocar aí, vai levar você para o site que vai te permitir fazer isso aí. E esse link aí, ele vai dar um desconto, tá certo? O Clube do Livro já é muito barato. A gente cobra R$30 por mês pelo Clube do Livro, que daria ali R$359 no ano. Mas se você colocar nesse link aí, como você assistiu a gente aqui, a gente ainda vai te dar 30% de desconto. Você vai pagar R$249 pelo ano todo do Clube do Livro. É como se fosse um mês de valor pelo ano todo. Porque a gente quer juntar o pessoal nesse projeto para realmente trazer mais gente para dentro dessas discussões, para dentro do projeto Regra do Jogo. Então tá aí o convite. Se você quer uma coisa mais personalizada mesmo, se você está querendo um acompanhamento mais próximo e fazer uma mentoria para eu te ajudar pessoalmente a construir um plano de ação para 2025, também tem um link aí da mentoria. Na mentoria tem um formuláriozinho de admissão. Você preenche esse formuláriozinho, a gente vai te chamar para uma conversa e de repente você pode estar na mentoria Regras do Jogo em 2025.
Pessoal, obrigado a todos que assistiram ao vivo. Pessoal que assistiu em casa e depois, queria agradecer vocês também por terem parado para prestigiar. Espero que tenha dado para trazer algumas ideias interessantes. Feliz ano novo a todos. Obrigado por apoiar o projeto Regra do Jogo e que venha 2025. Valeu, pessoal. Até mais.